Olá, boa noite, gente. Meu nome é Tayane, sou fisioterapeuta aqui do Hospital Santo Amaro e vim falar um pouco para vocês sobre a abordagem fisioterapêutica no pré e pós-operatório, no pré e pós-parto, viu? E vamos dar início à apresentação dos slides agora. Aí, o programa é o casal grávido e abordagem fisioterapêutica no período pré e pós-puerpério. Durante o período da gestação, nós temos alterações fisiológicas que ocorrem com todas as pessoas que estão gestando, né? Alterações dessas são no sistema respiratório, no sistema cardiovascular, no sistema endócrino e musculoesquelético. As principais alterações do sistema respiratório são o aumento de volume corrente, que na verdade é o ar que entra e sai do pulmão durante uma inspiração e uma expiração, o aumento da frequência respiratória, que é a quantidade de vezes que a gente respira em um minuto, o aumento de consumo de oxigênio. Esse aumento de consumo de oxigênio ocorre porque nós precisamos de maior fluxo de oxigênio para nutrir o bebê e a placenta, certo? E a elevação da cúpula diafragmática. O conteúdo gravídico, o conteúdo do abdômen, conforme vai se distendendo, eleva a cúpula diafragmática, e por isso nós temos um aumento da frequência respiratória para compensar essa redução de parênquima pulmonar mesmo que nós temos. Alterações do sistema cardiovascular. Entre elas estão o aumento do débito cardíaco, que ocorre entre o primeiro e o segundo trimestre de gestação. Aumento da frequência, nós temos alterações do sistema cardiovascular. A primeira alteração é que no primeiro e o segundo trimestre aumenta o débito cardíaco. Esse débito cardíaco na verdade, a quantidade de sangue que nós bombeamos em um minuto. Esse débito cardíaco aumenta em função da frequência cardíaca, que também se aumenta durante a gestação, e decorrente do aumento do volume sanguíneo, que aumenta de 40% a 50%. Esse aumento do volume sanguíneo é decorrente da absorção de líquido. Nós temos uma absorção de líquido durante a gestação, que acontece normalmente em toda gestante, que aumenta o volume plasmático do sangue em 40% a 50%. E isso, quando ocorre isso, normalmente, acontece a hemodiluição sanguínea. Essa hemodiluição desculpa, gente, estou nervosa. Essa hemodiluição provoca a anemia, que é comum em algumas gestantes, certo? Existe também a vasodilatação periférica, que acontece no segundo trimestre de gestação, para que aumente o fluxo sanguíneo na região de pelve e útero. E a partir do terceiro semestre ocorre a redução do débito cardíaco, porque aumenta a resistência vascular periférica. O conteúdo gravídico já está bem distendido, o bebê já está bem grande, então ele começa a comprimir algumas veias e artérias do abdômen. Isso aumenta a resistência vascular. Então, o débito cardíaco diminui porque o sangue é bombeado com mais força, porém, a resistência é maior, então ele realmente reduz o débito cardíaco. Pode mudar. Desculpe. No sistema endócrino também existem algumas alterações. O corpo da gente existe a necessidade de aumento de consumo de carboidratos, proteínas e lipídios para nutrição fetal. Existe a liberação de um hormônio chamado relaxina. Esse hormônio atinge seu pico na 12ª semana gestacional. Esse hormônio é responsável pela distensão do útero, para acomodar o feto, o crescimento do feto. Ele também é responsável por uma maior flexibilidade dos ligamentos e da musculatura, para que na hora do parto a pelve consiga se distender de uma maneira que dê passagem para o bebê. Além desse hormônio, existe o hormônio o estrogênio e a progesterona, que também estão bem elevados no parto. A progesterona impede a contração do útero, impedindo o aborto, e o estrogênio ajuda na manutenção da gestação. Além disso, existem alterações no sistema osteomuscular também. O relaxamento dos ligamentos por causa da relaxina, que eu já tinha falado, aumento do tônus muscular ou redução do tônus muscular, por causa da relaxina também, então os músculos tendem a ficar mais flácidos, o aumento das mamas,
Isso acaba gerando deslocamento do centro de gravidade. O centro de gravidade da gente passa pelo centro da cabeça. Com o aumento do conteúdo abdominal na gestação, o centro é deslocado para frente, porque ele tem que manter o equilíbrio do corpo. Então, o natural é que a gente jogue o corpo para trás. Nessa que nós deslocamos o corpo para trás, nós aumentamos a lordose lombar e a cifose torácica para que mantenham o equilíbrio. Deixa eu mostrar para vocês na foto. Aí, conforme o abdômen vai descendendo, vai crescendo, a tendência é jogar o corpo para trás, aumentando, fazendo uma hiperlordose na coluna. Foi até uma das perguntas aqui que fizeram com a justificativa para a hiperlordose gestacional. É isso aí que ocorre. Na verdade, é a correção do centro de gravidade, para a gestante manter o equilíbrio. Por isso que ela joga o corpo para trás e o abdômen fica para frente e o centro de gravidade passa pelo meio. A grande pergunta, né? Gestante pode fazer atividade física? Há mais ou menos uns 20 anos atrás dizia-se que não, que a gestante não podia fazer atividade física porque a liberação da endorfina estimulava a contração do útero e aí era risco de aborto. Mas foi visto, esse paradigma vem sendo quebrado com o tempo e se foi visto que realmente não é nada disso, que a gestante não só pode, como deve praticar atividade física durante a gestação. Porém, a gestante pode fazer atividade física depois que passar por uma avaliação médica que tenha constatado o bom estado de saúde dela e do bebê. Então, sem a liberação médica, não é indicado, e sem acompanhamento, não é indicado que a gestante pratique atividade física durante a gestação. Como realizar, né, essa atividade física? No primeiro e terceiro trimestre, a gente normalmente recomenda uma atividade física de baixa a moderada intensidade, a não ser que a gestante já praticasse aquela atividade física previamente, né? Tipo um atleta, ela já corre. Então, ela vai continuar correndo durante a gestação com pequenas limitações, né? Podendo progredir para moderada a alta intensidade no segundo trimestre, que é quando o risco de aborto, que já não existe, e o risco de prematuridade também é menor. Quais os exercícios, quais os benefícios da atividade física durante a gestação? Já foi constatado que a atividade física durante a gestação reduz o ganho de peso. Então, uma gestante que poderia ganhar 18 quilos, praticando atividade física, ela vai ganhar na faixa normal 12 quilos, 10 quilos. Melhora a circulação sanguínea, prevenindo trombose. Melhora a recuperação pós-parto, porque ela ganha condicionamento cardiorrespiratório e condicionamento muscular, se ela praticar atividade física durante a gestação. Então, a reabilitação dela no pós-parto vai ser muito melhor. Reduz o risco de diabetes gestacional, porque o consumo de açúcar durante a gestação é maior, e aí existe esse risco de diabetes. Se a gestante pratica atividade física, ela aumenta esse consumo de glicose, aumenta a liberação de insulina e reduz o risco de diabetes. Redução de câimbras, porque aumenta o fluxo sanguíneo no tecido muscular. Melhora o trânsito intestinal, porque durante a atividade física a gente aumenta o movimento peristáltico, que é um movimento de contração intestinal. Esse movimento de contração intestinal acelera o fluxo do intestino e previne constipação. Reduz a necessidade de analgésicos, porque a atividade física libera endorfina. Liberando endorfina, a paciente sente menos dor. E tem benefícios psicológicos e sociais, porque a atividade física promove interação, promove bem-estar, entre outros, né, gente? Aqui, quais atividades físicas que são indicadas durante a gestação? As atividades físicas mais indicadas são alongamento, caminhada, musculação, contanto que seja de baixa carga, a não ser que a gestante já praticasse uma atividade física com aquela carga anteriormente, então ela pode manter a carga sem incremento, certo? Hidroginástica, natação, yoga e pilates. Normalmente são atividades físicas de baixo impacto e sem contato. Atividades que têm choque, que têm contato, a gente pede que evite, porque o choque pode ser prejudicial para o bebê, né? Aqui, algumas contraindicações. Então, esse tipo de
contraindicação é se antes da atividade você sentir alguma coisa, não, se você tiver isso, o médico jamais vai te liberar a realizar a atividade física, certo? A não ser que seja sob supervisão e acompanhamento. Doença cardíaca, trombose recente, porque o trombo pode deslocar, doenças pulmonares, incompetência istmo-cervical, porque é risco para aborto, gestação múltipla após 30 semanas, porque aumenta o risco de prematuridade se você começar a realizar atividade física, sangramento é contraindicação absoluta, placenta prévia, ruptura prematura de membrana, que é o rompimento da bolsa, também é contraindicação absoluta, porque a mãe tem que manter um repouso, pré-eclâmpsia ou hipertensão arterial não controlada. Porque a hipertensão arterial controlada, o médico libera para praticar atividade física, porque já foi constatado que ajuda no controle da pressão arterial. Exercícios proibidos. Então, os que eu falei que são os mais indicados são aqueles exercícios que evitam impacto e evitem choque. Então, abdominal, salto, flexão, corrida, mergulho, hipismo, voleibol e basquete. Normalmente são contraindicados, porque são atividades de impacto ou que envolve algum contato físico. Então, esses exercícios são contraindicados durante a gestação. Aqui, alguns sinais de alerta. Se durante a atividade ou antes da atividade você sentiu algum desses itens aí, você não progride, não realiza a sua atividade física naquele momento. É melhor você procurar avaliação médica ou interromper imediatamente a atividade física, certo? Visão turva ou embaçada, enjoo, falta de ar, palpitações, tontura, dor abdominal, desmaio, dor no peito, sangramento vaginal e contrações uterinas, porque isso aí pode estar gerando risco para a mãe e para o bebê. Então, essas são os sinais de alerta que a gestante tem que ter quando vai realizar alguma atividade física. Pronto, aqui a gente tem alguns exercícios, os exercícios de Kegel. Esses exercícios são responsáveis por aumentar e fortalecer a musculatura pélvica, reduzindo incontinência urinária e melhorando na hora do trabalho de parto ativo. Então, ele vai ajudar a contração uterina na hora que o bebê estiver nascendo, se escolherem pelo parto natural vaginal. E agora a gente vai falar um pouco sobre a fisioterapia durante o trabalho de parto humanizado. A fisioterapia, mais ou menos uns 10 anos atrás, não era ativa dentro da sala de parto. Atualmente vai se mudando essa cultura e foi visto que a fisioterapia durante o trabalho de parto reduz o tempo do trabalho de parto, ajuda no controle álgico, entre outras coisas. Então, o fisioterapeuta tem se inserido dentro da sala de parto no auxílio do trabalho de parto humanizado, certo? Existem algumas técnicas que eu vou passar para vocês, que o fisioterapeuta pode estar aplicando durante o trabalho de parto. Entre elas, tem a respiração. Normalmente, a respiração lenta e profunda, com a expiração prolongada. Por que a respiração lenta e profunda? Porque ela aumenta a oxigenação materno-fetal, aumentando a saturação de oxigênio, tanto para a mãe como para o bebê. Ela controla a ansiedade, promovendo o autocontrole da mãe, evita a fadiga e aumenta o relaxamento. Então, normalmente, a respiração é bastante utilizada, principalmente a respiração diafragmática, que é a respiração que a gente respira com a parte inferior do tórax e a parte do abdômen. O banho de imersão também está sendo muito utilizado, normalmente a partir do trabalho de parto ativo, quando a mãe já tem de 5 a 6 centímetros de dilatação, realizado esse banho de imersão. O banho de imersão em água aquecida, ela melhora a circulação na região pélvica, reduz o desconforto por controle da dor, ajuda na regulação das contrações e promove o relaxamento muscular também. Além disso, tem outra técnica chamada... outras técnicas são utilizadas, como o estímulo à deambulação, que é simplesmente o ato de caminhar, e a movimentação ativa durante o parto. A movimentação ativa está sendo bem estimulada, porque ela reduz o tempo de trabalho de parto, estimula a liberação de ocitocina,
que é o hormônio que deixa a contração do útero mais efetiva e ajuda no período expulsivo do bebê. E libera endorfina, que é o hormônio do prazer, que ajuda no controle da dor. Então, atua no alívio da dor e atua na contração mais efetiva, quando o paciente é estimulado a praticar movimentação ativa durante o trabalho de parto. Além de aumentar o fluxo sanguíneo que chega ao bebê através da placenta, porque a gravidade faz com que o fluxo sanguíneo seja direcionado para o útero. Então, aumenta a oferta de oxigênio para o bebê também. Além do estímulo à deambulação, nós temos a massoterapia, que também está sendo utilizada bastante, porque ela promove o relaxamento e reduz os espasmos musculares na região pélvica, ajudando no controle álgico. Outras técnicas que têm sido... essa técnica, na verdade, é um pouco menos utilizada, porque ela não está disponível em todos os serviços. Então, e ela tem que ser usada no primeiro estágio do trabalho de parto, que é a estimulação nervosa transcutânea, que é o TENS. Ela, na verdade, é para analgesia na fase inicial do trabalho de parto. Agora, exercícios na bola suíça também são bastante utilizados e todos os serviços normalmente dispõem da bola suíça, né? Porque ela estimula a movimentação ativa da cintura pélvica, aumentando a contração uterina e o processo de dilatação do colo do útero. Isso acelera o trabalho de parto também e ajuda no controle álgico. Posturas verticais também vêm sendo bastante utilizadas, porque antigamente diziam que a gestante em trabalho de parto normal no hospital só poderia ficar na posição, na verdade, horizontal, né? E atualmente a gente tem visto que a posição vertical acelera o trabalho de parto, reduz o quadro álgico da paciente, facilita a descida do bebê na fase de expulsão, favorece a abertura da cintura pélvica, aumenta a elasticidade nessa região da cintura pélvica e facilita a respiração e a contração diafragmática. A contração diafragmática mais eficaz vai estimular a contração do útero também, fazendo que o período expulsivo reduza, né, o tempo de período expulsivo. Aí está algumas, na verdade, posturas verticais que podem ser adotadas pela gestante. A primeira, a gestante está de cócoras com o parceiro atrás. Ele pode fazer movimentos circulares no abdômen e ela vai usar o apoio das pernas dele para poder se segurar. A segunda postura, a paciente vai estar numa parede e aí vai fazer sempre flexão de joelhos, encostada na parede, e assim sucessivamente, né? Todas essas posturas ajudam na descida do bebê e na facilitação do período expulsivo. E a movimentação ativa da gestante também vai ajudar nessa facilitação. Pronto. A conclusão agora. As técnicas utilizadas pelo fisioterapeuta poderão tornar o trabalho de parto mais simples, minimizar o tempo e reduzir a dor e o desconforto da parturiente. Além disso, a fisioterapia ajuda a gestante a se manter ativa durante todo o trabalho de parto, contribuindo para a quebra do ciclo dor, temor e tensão, tornando o processo agradável e prazeroso. Aí uma mensagenzinha para vocês. Viva simples, sonhe grande, seja grato, dê amor e ria muito. Obrigada, viu, gente? Se alguém tiver alguma pergunta para mim, pode falar que eu estou disponível agora, viu, gente, para responder as dúvidas de vocês. Aparece aí. Só tem uma aqui. Tem uma pergunta aqui, que é como atua a fisioterapia no pós-parto? Que eu não falei na apresentação. A fisioterapia no pós-parto, ela tem a indicação de promover o aumento da movimentação na gestante para que ela reduza o risco de trombose, certo? Então, estimula a movimentação ativa, que é estimula a deambulação, que é a caminhada,
estimula a atividade física de leve impacto, de moderada, leve intensidade, na verdade, porque a gestante tem que manter a funcionalidade, manter a quantidade de força muscular que ela possui. Então, se ela não fizer atividade física, ela vinha fazendo e ela parar de fazer, ela vai ter uma redução da força muscular e vai ter uma redução da qualidade de vida também. Então, da funcionalidade no meio também. Então, e ela precisa muito dessa funcionalidade, porque essa fase de puerpério, na verdade, exige muito da mãe. Então, ela precisa manter um grau de força muscular que ela consiga atender a toda a demanda dela. Além dos transtornos gastrointestinais, né? Porque estimulando a movimentação ativa, você vai aumentar o movimento da contração peristáltica do intestino. Então, a gestante vai conseguir ir ao banheiro com maior facilidade, evitar risco de trombose, evitar edema. A drenagem linfática também é muito utilizada no pós-operatório para que evite edema no pós-parto, no caso, no pós-operatório. E a reeducação da respiração também, porque a respiração da gestação é aumento da frequência, que nem eu falei antes, tem aumento da frequência respiratória, a cúpula diafragmática fica mais elevada, a paciente tem que reaprender a respirar. Então, a fisioterapia no puerpério também é bastante eficiente para isso. E além de reduzir, na verdade, o risco de incontinência urinária provocada o rebaixamento da bexiga, né? Que na verdade acontece com a maioria das gestantes. Sim, deixa eu responder. O Hospital Santa Amaro oferece fisioterapia normalmente no pós-parto, quando prescrito pelo médico. Então, o médico obstetra, se o obstetra prescrever a fisioterapia, ele vai ter um atendimento de fisioterapia no pós-parto, sim. Pergunta aqui, gente, tem uma pergunta aqui que é a partir de que idade gestacional é indicada a fisiopélvica? Na verdade, a fisioterapia pélvica é indicada desde o início da gestação, contanto que tenha liberação do médico. Foi que nem aquele critério que eu utilizei no início. Se o paciente estiver apto, não tiver risco para o bebê, ele é liberado para fazer fisioterapia pélvica. Aí outra pergunta, qual o tratamento fisioterapêutico mais indicado para a hiperlordose gestacional? Normalmente a gente utiliza alongamentos e fortalecimento da musculatura abdominal, a musculatura da região pélvica também e torácica, para que reeducar essa postura e o paciente ficar tranquilo na questão da hiperlordose, né? Evitar sentir dor, porque ele vai ter uma musculatura capaz de segurar a lordose dele. Pronto, aqui acabou. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou disponível, viu, gente? Pronto, então nós vamos encerrar aqui. Obrigada a vocês pela atenção e boa noite.